Pessoal, mais um Conexão a Petros, aqui, né, bancada pela Petros Tech. E hoje a gente recebeu aqui um grande secretário de inovação que eu não sabia que existia, né, Arthur Dutra. Então, finalmente, né, nossa cidade tem um cara que a gente pode culpar sobre a questão de inovação. Arthur, é contigo, cara. E aí? Professor Glaucio, muito bom, legal, parabéns, obrigado pelo convite, participar aqui com você. Lhe admiro muito para começar logo a nossa conversa, quero dizer que lhe admiro e é muito honroso para mim estar aqui É igualmente, batendo velho. papo É, com você, que você é uma referência aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, quando tem inovação, empreendedorismo, que bom, cara. né, todo mundo tem essa... Então, Tem, referência ao secretário agora. né, não, você é muito mais, você é muito mais. A gente está começando agora, né, nessa missão enquanto gestor público, uma secretaria criada para tratar do tema inovação em Natal pela primeira vez na Prefeitura de Natal vai ter uma secretaria, já tem uma secretaria. Ela tem um nome maior, né? Eu preciso advertir logo que a gente, o nome da secretaria é criado pelo prefeito Paulinho Freire agora nessa gestão, é Secretaria Municipal de Concessões e Parcerias, que cuida da parte de PPPs, o programa de concessões que a Prefeitura também tem intenção de avançar, e empreendedorismo e inovação. E aí é onde Caramba. vem esse Logo que eu gancho para estou a gente perto de conversar. sair, me aposentar, chega um negócio desse. 20 anos trabalhando com isso, agora que chegou. Pois é, deixa, Hoje é na minha vez. mas você ainda está em tempo de contribuir Vamos bastante, lá, porque vamos a lá. gente ainda vai contar muito com a sua experiência, com a sua mentalidade inovadora, para a Com gente fazer com certeza, que a cara. secretaria seja, Glaucio, um facilitador para o desenvolvimento do nosso ecossistema, que a Perfeito. gente possa ter na cidade mais frutos do que já temos colhidos hoje. Então, Uhum. a ideia nossa é essa, é fazer essa aproximação da prefeitura para fortalecer o nosso ecossistema, Bacana, bacana. abrir as portas da prefeitura também para a inovação, porque, afinal de contas, a prefeitura presta um serviço público e que possa prestar de forma inovadora e efetiva para o cidadão que precisa do serviço público. Bacana, bacana, Arthur. Diga uma coisa, bicho. Qual é assim, a ação mais. Né, você tá novo, né? Assim, a secretaria está muito nova. Qual a ação mais contundente, mais assim, que você acha que você elegeria como sendo uma ação que é definidora do ponto de vista de uma prefeitura atuando em inovação? Olha, coisa mais importante que eu considero, Glaucio, é abrir as portas realmente da prefeitura para a inovação, principalmente para a inovação que é produzida no nosso ecossistema aqui em Natal. Perfeito, Isso, bacana. para mim, é fundamental. Essa foi a missão que o prefeito me deu, que é ele enxerga o potencial do nosso ecossistema. A gente também veio trabalhando com ele essa visão na elaboração do plano de governo dele na campanha, que eu participei dessa construção do plano de governo, né? Também tive o papel de coordenar a campanha, então sempre Bacana. fazendo ver a ele que Natal tem uma mina de ouro, que é o nosso ecossistema, que pode render muito mais frutos desde que a prefeitura se aproxime, se aproveite do que é produzido para melhorar as suas rotinas internas, prestar um melhor serviço para o cidadão e com essa relação, né, de parceria todo mundo ganha. Então, essa esse é o nosso objetivo, na verdade, nessa secretaria, para a gente fazer com que a nossa cidade seja percebida no Brasil e no mundo, No porque mundo. quando se trata de inovação, você sabe muito bem, a gente tem que pensar em escala global, porque uma Perfeito, coisa que é desenvolvida aqui em Natal pode muito bem servir para alguém lá em Singapura. perfeito. Então, a gente ser percebido. O pensar grande dá o mesmo trabalho do pensar pequeno. Então, vamos pensar grande, colocar Natal, né, nesse radar, né, para ser percebida na parte de inovação, como é percebida no turismo. Perfeito. Então, essa é a nossa missão. Agora você falou muito interessante, cara. Imagina Natal ser percebida tanto como, né, turismo como na inovação. Né, a gente tem Isso. várias e várias cidades no Brasil pipocando, né, a gente cita aqui Minas Gerais, né, Santa Catarina, Pernambuco aqui pertinho, né, o Porto Digital, pipocando. Só Pernambuco pega como exemplo, você tem 5% do PIB Olha, de Pernambuco sendo mexido no Porto Digital. isso é incrível. E saiu um dado recentemente do Sebrae, um levantamento de cidades brasileiras, capitais, e número de startups, e Natal está lá em 10º lugar. Aí eu olhei assim o ranking e eu digo, mas qual é a atividade econômica, qual é o segmento em que Natal está no top 10 do Brasil? São muito poucos, sabe? Turismo, né? Natal, né? Sim, Especificamente. Né? No Rio Grande do Norte tem algumas iniciativas que a gente tem liderança, mas Natal, quer dizer, então a gente está bem posicionado hoje top num, 10. num segmento, né, que é importante, que é hoje bem, muito contemporâneo, a parte de inovação, de Né? produção tecnológica, produção de conhecimento, e dá para melhorar muito mais. Você agora falou a questão do Natal. Você já mapeou o que a gente tem de ecossistema aqui? Dá para citar mais ou menos o que a gente tem com. Essa foi a primeira providência minha ao assumir a pasta, foi exatamente apresentar a secretaria. Ó, agora a gente tem como
tal qual a sua surpresa aqui, ao saber que a Prefeitura de Natal tem uma Secretaria de Inovação, Sim. também tive esse cuidado de fazer essa peregrinação com os players, né, mais evidentes ou não aqui do ecossistema, lá no Sebrae, no próprio IMD, as comunidades de empreendedorismo, como o Jerimum Vale, né, descobrir, a gente estava conversando aqui antes, empresas, instituições que também têm seus pequenos centros de inovação, como a COSERN, a FEComércio. Para mim foi surpresa. Então, assim, existem iniciativas na linha da inovação que estão ocorrendo em Natal, que muitas vezes não estão no radar, nem da Prefeitura e nem de outras entidades. Você tocou num ponto interessante, Arthur. E eles estão conectados com eles mesmos? Pois é, isso que eu percebi que ainda precisa melhorar, para que a gente possa realmente visualizar de maneira completa o tamanho do nosso ecossistema, o que é que ele tem a oferecer hoje, o que é que ele já está entregando, o que é que ele pode entregar mais, porque a gente possa, de certa forma, institucionalizar. Já tem iniciativa, que é o ELI Natal, o Ecossistema Local de Inovação, que também está tentando fazer esse trabalho, né, de junção, para que a gente possa institucionalizar o nosso ecossistema e, a partir disso, ter uma estratégia comum de divulgação. Para quê? Para que ele seja também percebido pelo Brasil e pelo mundo como um local de grandes talentos, de investimentos, mesmo, né? E por nós mesmos também. A Prefeitura também tem essa espécie não diria de dívida, mas poderia ter feito mais, né, para poder fortalecer. Embora a Prefeitura o município de Natal tenha criado o Parque Metrópole, né, com um conjunto de incentivos fiscais, que foi bem sucedido, né, lá no IMD, hoje é uma realidade. Perfeito. Em Natal, mas agora é hora de fazer mais. Eu sempre comparo, Glaucio, assim, com o turismo, não é para desmerecer o turismo de maneira alguma, porque eu acho que o turismo é uma atividade econômica consolidada, compatível com nosso perfil como cidade, e que junta uma coisa e outra, né? E qual é a estratégia do trade turístico, por exemplo, para fazer com que nossa cidade seja destino turístico sempre? Ela divulga, ela mapeia o que tem de atrativos turísticos, participa das grandes feiras, faz publicações em revistas temáticas, participa de eventos, capta eventos para que o público externo queira vir para cá fazer turismo. É o que eu imagino que a gente tem que fazer a mesma coisa com o ecossistema de inovação, para que talentos queiram estar aqui em Natal, para respirar o ar da inovação, investidores, fundos que fazem mapeamento de startup para colocar dinheiro também, coloquem Natal nesse radar e venham investir nas startups daqui. Interessante. O turismo junto com inovação. Cara. E aí a gente tem um diferencial, porque é a nossa cidade belíssima. Olha, o cara vem aqui investir numa startup lá do MD ou do FRN e vem ver essa beleza da cidade. Então a gente tem um diferencial competitivo que é juntar essas duas coisas. Bom, cara, e aí vamos lá agora para a parte, né, a parte mais pesada da coisa. Na universidade eu sinto, né, que falta um bocado de coisa lá na base. Né? E aí você está, né, coladinho lá com o prefeito, na parte estratégica, uma secretaria estratégica, né, lida com PPP, com parcerias público-privadas. E aí, hoje, o que é que falta para a gente decolar como uma cidade inovadora? Olha, Natal ela já teve um momento muito difícil na cidade de estagnação, de perda de população. O Natal vem passando nos últimos anos por uma revisão da parte jurídica da legislação, né? Uma discussão importante que foi também fundamental para a gente sair do marasmo foi a mudança do plano diretor de Natal, que é a legislação urbanística que trata do uso e ocupação do solo, que a gente estava com isso travado. Certo? E foi resolvido isso em 2022 e deu bons frutos. A gente conseguiu ver o desenvolvimento, por exemplo, num ramo importante, que é a construção civil, o mercado imobiliário, né? E em decorrência disso, outras legislações foram feitas. O ecossistema de inovação, ele agora, com essa iniciativa de criar a secretaria, já é um passo também importante para esse fortalecimento. A gente agora já deflagramos também, dentro do Conselho Municipal de Ciência e Tecnologia, o CONCIT, a elaboração da Lei Municipal de Inovação, que é uma demanda do ecossistema. Está aberta para... Está aberta a consulta pública lá no CONCIT. Inicialmente, eu e o secretário Wagner Araújo, que é da Sempla, que é o presidente do CONCIT, tinha aberto inicialmente para os conselheiros do CONCIT. Mas aí houve uma procura de outras pessoas do ecossistema que não eram do conselho e a gente abriu para também receber essas contribuições de outras pessoas, estudantes, que se interessam por inovação e que têm propostas a fazer. Está aberta essa consulta pública. Depois a gente receber, vai sistematizar esse material e submeter a Procuradoria do município, ao prefeito e depois à Câmara Municipal. Então a gente está deixando, a gente quer que essa lei tenha a digital, o DNA do ecossistema, que é quem sabe quais são as dores e principalmente
quais são as condições em que Natal se torna competitiva na disputa por recursos e talentos no Brasil. Eu sempre enxergo por essa ótica. A gente tem que ter um diferencial para ganhar essa disputa. Bacana, cara. Agora, vamos falar uma coisa, né? Também é difícil, né? A questão da educação. Então, assim, não adianta a gente pensar aqui em inovação e empreendedorismo se a gente não planta isso lá na semente. O que a prefeitura tem feito aí do ponto de vista de educar o pessoal lá, o guri lá embaixo? Né? Porque, assim, não adianta você chegar hoje e falar de inovação para quem está apagando fogo. Então, a gente tem que começar hoje, né? Já as cabeças mais frescas, tem que começar. O que vocês estão fazendo aí? Se pensaram nisso? Na área de educação empreendedora, e já existe uma iniciativa na Prefeitura de Natal, através da Secretaria Municipal de Educação com o SEBRAE, para fazer projetos de educação empreendedora nas escolas da rede municipal. Então, até o ano passado eram 10 escolas, um projeto piloto, bem dizer assim, né? Da Escola Natal tem mais de 140 escolas, então 10. Mas foi bem sucedido, segundo a avaliação da Secretaria de Educação, junto com o SEBRAE. Bacana. Então bicho. agora. Eu não soube, cara. Então agora houve a decisão por parte do SEBRAE, da Prefeitura, de ampliar a quantidade de escolas atendidas com esse projeto. Massa. E o que é que vocês fazem na escola? Qual é a ação? São aulas? Como é que você faz? São oficinas e conteúdos para estimular os alunos a montarem negócio. E no final eles apresentam o resultado do que eles montaram em feiras, até tem momentos para poder vender o produto, o serviço. Então, há essa iniciativa que está sendo ampliada agora por parte do secretário de Educação com o SEBRAE, e a gente também está participando como Secretaria de Empreendedorismo. Uma coisa que a gente está fazendo também, Glaucio, e Natal também é referência nisso no Brasil, e que também muitas vezes a cidade não percebe, é o movimento de empresa júnior. Sim. Que é um movimento, aqui no Rio Grande do Norte, um dos mais organizados que tem no Brasil. Perfeito. E eu já acompanhava o movimento com muito entusiasmo. Kleber está lá tocando aí. Nosso amigo Kleber Cavalcante, que toca lá a Central de Empresa Júnior, por exemplo, sempre falou muito bem o potencial. E uma primeira coisa que a gente fez na Secretaria foi pactuar um acordo de cooperação técnica com a Federação das Empresas Júniores do Rio Grande do Norte, a RN Júnior, que junta várias empresas que são das universidades, né, e faz um trabalho de capacitação das empresas júniores. A gente fez a Prefeitura um acordo de cooperação técnica para a Prefeitura apoiar esse movimento, porque são jovens universitários que já estão tendo contato com o empreendedorismo, né, através das empresas. Já estão sendo picados, é um movimento super vibrante. Eu acho legal o entusiasmo com que eles tratam o tema empreendedorismo. Isso aí, essa energia, mais do que o trabalho que é desenvolvido em si, o aprendizado no dia a dia, o negócio, mas esse fogo de entusiasmo que esses jovens têm. É postura, é acreditar, Glaucio. A gente sente quando participa dos eventos lá e vê o movimento, o engajamento. Rapaz, é essa energia que a gente precisa contagiar na cidade para fazer as coisas alavancarem. E esse motor empreendedor. Eu acredito no empreendedorismo com essa força transformadora. E você também, certamente o ouvinte aqui do seu podcast também, que transforma a vida das pessoas, transforma a vida das cidades, transforma a vida de outras pessoas. Emprego, renda e imposto, cara. Pois é. Então, assim, eu acho sensacional. A gente rapidamente foi lá, fez uma coisa. A gente está fazendo projetos comuns. A Secretaria vai contratar empresas juniores para prestar serviço para a Prefeitura, porque também a gente acredita que eles prestam um bom serviço. Sim, com certeza. Né? Então, assim, é uma sinalização da Prefeitura, através da Secretaria, de apoio e de acreditar. Porque o acreditar pode parecer uma coisa singela até, e muitos considerarem inútil, mas para quem está recebendo a confiança, é um motor muito importante. Então a gente também faz esse gesto e certamente faremos outros projetos juntos também com esse movimento. 10 para 30, né? E os resultados, o que é que o pessoal, você tem dados das famílias, como é que esse pessoal se compõe? Não tenho dados, quem tem mais dados sobre isso é o próprio SEBRAE e a Secretaria de Educação, porque como a Secretaria de Empreendedorismo foi criada agora, a gente ainda não acompanhou o que foi feito antes, só participei de uma reunião onde foram apresentados esses dados preliminares e a estratégia para esse ano, né, que é ampliar para para 30 escolas, né, que é um número bem significativo. E a ideia é ampliar cada vez mais, né, mas sempre fazendo de maneira sustentável, para poder ser quem puder, conta comigo. Vou saber. Me diga uma coisa, agora, vocês estão trabalhando uma lei, né, um miolo aí, um motor para, vamos dizer assim, orquestrar o que vai ser feito aqui. Você pode dizer para a gente quais são os pontos críticos assim mais nevrálgicos que... Bom,
você é suspeito, que a gente já conversou muito sobre isso. E assim, sempre quando essa missão também caiu para a gente lá de fazer a lei de inovação, eu vou revelar aqui para o seu ouvido, eu procurei logo você, professor Francisco Hiroshima, que é também outra grande figura, uma referência na inovação aqui em Natal, a gente conversou bastante, porque eu queria entender de vocês que vivem o dia a dia da inovação, são pessoas inovadoras de fato, para entender o que é que uma lei municipal de inovação precisa ter para ela ser um diferencial para Natal, porque todas as cidades fazem leis de inovação. Então, o que é que a gente precisa botar numa lei? Minha formação é jurídica, eu trabalhei um bom tempo com redação legislativa, consultoria nessa parte, então, de fazer leis, eu entendo um pouquinho. Mas uma lei, uma boa lei, na minha visão, ela tem que ter dispositivos concretos que tragam realmente um benefício. Sim. E a gente está num mundo altamente competitivo, se a gente ficar enchendo linguiça numa lei qualquer, ela está virando letra morta e não produz os efeitos positivos. Então, nas nossas conversas, né, a gente mapeou alguns pontos, né, porque você é um dos responsáveis por isso também. Não fuja da responsabilidade. Não fuja, não. O responsável é Arthur. Não, mas isso não se faz sozinho, né? Isso é uma construção de cabeças que sabem o que é preciso fazer, e você é uma delas. A gente mapeou 3 pontos que são fundamentais, 3 pilares fundamentais para que uma lei de inovação seja realmente efetiva e alavanque o nosso ecossistema, que é capacitação do capital humano, com essa perspectiva de educação empreendedora e inovação, né? Disseminar a cultura da inovação e de empreendedorismo desde a base, para que as pessoas cresçam com essa inclinação, com essa abertura, e incentiva ao avanço tecnológico, porque também muitas ideias carecem de tecnologias para poder virarem realidade, e a parte do capital, investimento, né? Recurso financeiro, para que os projetos possam se desenvolver e as pessoas, né, transformarem ideias em negócios, em notas fiscal, em contratos. É nesse ponto que eu acho que a gente está. A gente embalar o nosso ecossistema e fazer com que ele gere negócio, gere renda, gere oportunidade. Então, são essas linhas, mas a gente está recebendo contribuições muito interessantes de muitas pessoas. Mas são eixos bacanas. Mas eixos principais. Cara, desde aquela nossa conversa, né, daquela troca de mensagem, eu comecei esse ano, comecei a mexer com IA, cara. E aí, bicho, a gente vai ter que botar IA nesse negócio aí também. Porque você tem, né, a produtividade, eu comecei ainda agora com a empreendedora séria lá do Conexão, e você vê a produtividade aumenta escalamente. Então, assim, como é que você vê, você como um cara de inovação, né, e um cara que está com pé na educação, está conversando com você, como é que você vê a introdução da IA? Né? Agora, veja só a complexidade da coisa, cara. Você capacitar, né, o gurizinho lá, a guriazinha lá embaixo, para ser educado, para mexer com IA e para aplicar IA no empreendedorismo. Como é que vocês pensaram? Ou vocês não pensaram nisso? Não, pensamos, é um caminho sem volta. Não tem mais o que a gente pensar. A gente tem que fazer com que isso seja incorporado, né, na mente das pessoas e que elas não se sintam culpadas por isso. Eu vi uma palestra, viu, Glaucio, semana retrasada, no evento da Fé Comércio, do economista Ricardo Amorim. Ele citou um exemplo lá falando de IA, né, as tendências, que era um caminho sem volta, né, as aplicações já aí pelo mundo, enfim, na linha do aumento da produtividade. E ele citou um exemplo lá e falou o seguinte, ele solicitou de uma funcionária dele um determinado trabalho intelectual, né, e ela entregou, de fato, para ele o trabalho e ele considerou muito bem feito o trabalho. Poxa, que legal, muito bem feito. E parabenizou ela pelo trabalho. Aí ele disse que ela ficou constrangida, ficou assim um pouquinho vergonha e disse, não, o seu Ricardo, foi eu que fiz não, foi o ChatGPT. Aí ele ficou altamente preocupado com isso. E aí chamou uma reunião com todos os funcionários dele, botou assim numa sala e disse, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Se eu pedir para vocês fazer um trabalho de agricultura num terreno, fazer uma plantação qualquer, né? Eu estou aqui um terreno, vocês têm que fazer uma plantação, fazer arar, capinar, semear, enfim. E eu colocar lá para você 2 ferramentas, uma enxada e um trator. Vocês vão usar qual para fazer o trabalho? Aí, um trator, claro. Tá, ok, tá certo. Mas aí, se você usar o trator em vez da enxada, você vai se sentir culpado por não ter feito, sentir mal por usar o trator e não a enxada? Não, claro que não, né? Então por que você se sentir mal ou sente que não foi você que fez se você usar o ChatGPT para fazer uma tarefa? Pô, que analogia massa, cara. Né? Então, assim, quebrou uma mentalidade que ainda existe um paradigma de que se você usar o ChatGPT ou um IA para fazer algum trabalho, não foi você que fez, foi ela. Ora, mas você que operou ela.
Você que subsidiou, você que fez as perguntas certas. Sempre na ciência, né, se diz muito que o negócio não é a resposta, é a pergunta certa. Então, é bem isso. E isso está em curso. Está em curso, né? Eu vou mentir, eu no começo tinha essa mesma mentalidade. Poxa, eu vou usar, que vergonha usar um chat GPT para pedir aqui. Eu estou usando com força. Eu uso com força, né? Não tenho vergonha mais nenhuma. Eu estimulo o pessoal da secretaria a usar. Isso é bem feito. Agora você tem que ter as cautelas necessárias, né? Checar as informações. Você é um gestor de IA, né? Agora. Como é que eu vi no trend a profissão agora é engenheiro de prompt. Engenheiro de prompt, né? é isso aí. Então, assim, é isso. A gente tem que saber lidar com essa realidade. Então, só vai ser uma ferramenta positiva. Vai ter sempre eu gosto dessa expressão, que eu acho muito nossa, uma alma cebosa que vai usar para o mal, mas, de maneira geral, é uma ferramenta que a gente tem que usar. Agora falando uma coisa interessante. A alma cebosa usa para o mal uma IA, e se a gente não usar, ainda está desvantagem. Vai estar desvantagem. Eles vão ganhar para a gente, né? Agora, como é que a gente vai trazer isso, né? E aí, quando você fala em educação, a gente está falando em educação pública, como é que a gente vai trazer isso, né, para uma rede municipal que tem suas dificuldades, né, de ensinar o básico e trazer esse tipo de conteúdo? Porque você vai estar, se isso não for feito a forma de fazer, você vai aumentar ainda mais a desigualdade entre um aluno que tem acesso a esse tipo de tecnologia e um que não tem. A pergunta, cara, você agora resumiu, é nessa aí. Então, por exemplo, uma coisa que eu defendo muito, né, ideia não vale nada. O que vale é você validar, prototipar ela. Então, ideia todo mundo tem, né? Aquilo que eu falo. Quando você pensou numa coisa, já tem 6 chineses prototipando. O cara está produzindo. Então, assim, está muito à frente da gente. Não pensei, eu tive essa ideia de grande porcaria, bicho. Né? Então, assim, vocês têm algum processo, algum protótipo, alguma escola piloto, em que vocês queiram fazer. Vão começar por aí, por um protótipo, mas como é que vocês pensam vamos dizer assim, em engrenar isso? A gente tem feito um diálogo também com o Parque Tecnológico Pax, de Macaíba, que a gente tem negociado com a professora Ângela, um termo de fomento, um apoio da prefeitura lá e tudo, e foi idealizado lá no Pax com o nosso amigo Rafael, um piloto nesse sentido. Está em construção. Né? Também... Se for segredo, não precisa falar não. Né? Se for segredo, não precisa. Não é segredo não, é porque está realmente em construção, eles estão aplicando isso numa escola em Macaíba, mas com outra perspectiva. A gente está pensando, junto com a Secretaria da Educação, né, que tem essa gestão escolar, então há essa preocupação, né? Essa iniciativa que a gente tem hoje, que é realmente um empreendimento dessa natureza e dessa magnitude, aí vai ser necessário, né, um apoio muito grande do nosso ecossistema, que já vem trabalhando com isso, né, que tem condições de ministrar oficinas de letramento em IA para alunos, né, enfim, conseguir recursos para poder ampliar isso também. É uma necessidade urgentíssima, dada a realidade que isso chegou e ficou e vai ficar. Né? Então, é um desafio, a gente aceita sugestões, parceiros também. Pronto, quais são os parceiros que estão nessa empreitada de vocês? Você está falando do... De querer mudar a educação, né? de empreendedorismo, inovação, tecnologia. Tem o Sebrae já fez com a gente, a prefeitura também fez uma parceria com o Instituto Ayrton Senna, com a Secretaria da Educação. O Instituto Ayrton Senna foi responsável por transformar, não só ele, claro, mas ajudou a educação do estado do Ceará, lá em Sobral, que hoje é uma das grandes referências na parte da educação no Brasil, nota e desempenho de IDEB também. É uma boa referência. Foi trazida pelo secretário de Educação, o professor Aldo Fernandes, que faz um grande trabalho. Então, essa iniciativa mais voltaria, a gente entra mais como uma instituição de apoio, né, nessa área do empreendedorismo, já tem essa iniciativa com o Sebrae e acho muito válido a gente construir uma iniciativa na linha da inovação com essa pegada específica da IA. Aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente está muito ansioso para poder construir e colocar isso em prática. Bacana. Então, assim, eu vislumbro assim, né, imagina, quando a gente começou o método digital lá atrás, né, um dos inspirações foi o Ponto Digital. Muito legal. Vocês já tiveram por lá no Ponto Digital? Como é que vocês pensaram? Eu já estudo assim, há um bom tempo o modelo de gestão no Ponto Digital, porque eu acho ali, Glaucio, um case espetacular, completo. É um dos 10 maiores do mundo, cara. Porque ele envolve lá uma atividade econômica âncora de ponta que gera conhecimento, agrega valor, atrai talentos e investimentos e torna-se referência mesmo no que faz. Conseguiu proporcionar uma revitalização urbana numa área que estava morta, né? A nossa Ribeira aqui, né? Pois é. Então, assim, tem esse case. E hoje, o Recife Antigo, onde está lá o Ponto Digital, hoje é uma área de uma vitalidade e um desenvolvimento absurdo. Eu estive lá agora com a equipe do Sebrae, na Secretaria de Ciência e Tecnologia do Recife, que também é um exemplo para nós. E a gente viu lá, assim, como o Recife Antigo
se dinamizou urbanisticamente. Você tem lá prédios antigos que estavam abandonados sendo reformados com retrofit por construtores, não é mais a prefeitura, porque a área já se valorizou, então Sim. atraiu o interesse do mercado imobiliário ao ponto de ele pegar um prédio velho e reformar para vender. Além de ser um ponto turístico, com empreendimentos novos. Então, assim, para mim, aquilo ali é um case espetacular. O modelo de gestão do Porto Digital é uma organização social Sim. que dá agilidade para se antecipar nos problemas do dia a dia da gestão e, ao mesmo tempo, consegue ter uma interface pública para captar recursos. Então, é algo que pode ser construído, por exemplo, para Ribeira. Qual é o projeto da cidade para Ribeira hoje? É preciso de mapear. Porque lá em Recife eles entenderam qual é a atividade que a gente tem que trazer para cá. E aí foi uma articulação do poder público, a Universidade Federal de Pernambuco, e com essa governança mais ágil, mais leve, para poder fazer as coisas acontecer. E o entendimento com o IFAM, né? IFAM, que é uma área histórica. O IFAM não, deixa a fachada, né? Deixa Pode a fachada, preservar mais a parte de dentro, ainda mais uma atividade como é desenvolvida lá, você tem que ter toda uma parte lógica atualizada, né? Isso não é... É um desafio monstruoso. Mas eles conseguiram e é um exemplo pra gente. Pô, cara, você é um cara estudioso, você é escritor também, né? É um cara... E aí, cara, você sabe que para isso rolar, a gente vai ter que ter, né, aquela velha tríplice academia, tríplice hélice, né? Academia, né? Indústria e educação. Como é que vocês estão articulando esse processo? Como é que... Quem está fazendo isso? Hoje a secretaria, ela é responsável por criar a tríplice hélice que vai promover isso aí? Também. A gente vem fazendo essa articulação. A gente está se aproximando dos players do ecossistema para fazer, primeiro, esse público e privado, né? Assim, para a gente poder traçar estratégias comuns. Existem algumas iniciativas que estão sendo desenvolvidas lá para Ribeira que já vai envolver outros personagens, né? Porque lá, Glaucio, tem que entender qual é a visão do interesse privado para lá. Sim. Porque há muitos anos se fala em revitalizar Ribeira, aqui em Natal, né? 30, 40 anos, né? Faz muito tempo. Mas ninguém nunca, talvez, tenha perguntado, você é investidor, se você fosse investir na Ribeira, você investir em quê? Porque a primeira pergunta, você investiria na Ribeira? Você investiria? Então, sim, em quê? Porque o cara ele tem que entender onde o dinheiro dele vai render. Né? Porque não adianta ter iniciativas assim, né, bonitas no papel, projetos, né, espetaculares, sonhadores, e você não dá vida ao negócio, não tem uma atividade econômica que gere fluxo de pessoas, fluxo financeiro e atividades econômicas que vão para lá atraídas por essa. Então, a gente está tentando fazer esse mapeamento, dialogando com a iniciativa privada, dialogando com a academia e a gente como poder público. Eu ainda estou tendo dificuldade de me enxergar como poder público, porque eu fiz o privado, né? Então, eu tenho essa... Às vezes eu me esqueço que eu sou poder público. Né, cara? Às vezes que eu me esqueço. Mas está indo bem, assim, a gente está construindo. E o legal é que a gente tem sentido muito boa vontade. Há nessa cidade hoje uma inclinação, não, uma vontade mesmo de abstrair as eventuais diferenças que possam existir para fazer alguma coisa. Se o barco afundado, não vai junto. Né? Exatamente. Então há um ambiente muito favorável hoje e uma oportunidade que a gente não pode perder e eu espero que a gente não perca. Bacana, cara. Sim, aí você falou uma iniciativa lá no IMD. Inclusive falou, né, que você simpatizou com uma fundação que tem lá para gerenciar recursos. Pois é, uma das coisas que a gente fez lá foi, a gente articulou lá, eu e o secretário Wagner Araújo, a gente articulou lá com a direção do Parque Tecnológico, do Metrópole Parque, nosso amigo Rodrigo Romão, toda a turma que toca o dia a dia lá do parque, para fazer um encontro da prefeitura com as startups do MD, um pitch, né? Pitch, sim. E aí a gente conseguiu fazer esse momento, foi muito, muito enriquecedor, 15 startups lá incubadas e que já têm soluções, né, desenvolvidas no mercado, apresentaram para o secretariado, vários secretários participaram, foi muito boa a adesão da prefeitura, porque mostra um bom momento de interesse da prefeitura. Integração. Muitos secretários participaram, colegas, e os que não puderam ir, por conta da agenda, mandaram representantes da secretaria, e foi uma manhã incrível lá no MD de encontro. Você deveria ter ido. Mas foi muito rico, viu, Glaucio? Foi muito rico. A prefeitura viu assim grandes oportunidades. Não sabia que tinha. O pessoal faz isso aqui.
E isso aconteceu agora no mês de maio, no dia 14 de maio, a gente está agora no dia 28, né? 2 semanas, faz exatamente 2 semanas. E nessas 2 semanas, várias secretarias já estão, nesse momento, negociando, né, a implementação de produtos que foram apresentados nesse pitch. E aí a gente aí vem um grande desafio nesse tipo de relacionamento, que é a questão jurídica, porque existem marcos legais para aplicar isso. A gente tem o marco legal das startups, a lei de inovação. Você tem, mas que não tem familiaridade por parte do poder público e até também do pessoal da startup. Então, a gente está conversando com a FUNPEC para que ela seja uma intermediadora dessa contratação da prefeitura com as startups para dar segurança jurídica. Sim. Tanto para quem fornece, né, as startups, para fornecer bem, quanto para a prefeitura que trabalha, né, com a questão da legalidade dos órgãos de controle. Está bem avançado. Em breve aí a prefeitura deve anunciar, e os secretários anunciar aí já novos produtos, novas soluções, enfim, novidades para o cidadão a partir desse contato. E não vai ficar por aí. A prefeitura também já, através da secretaria, assinou um acordo de cooperação técnica com o SEBRAE para executar no município o Catalisa Gov, que é um programa um programa do SEBRAE para ajudar o poder público a fazer compras de inovação, que é um desafio, como eu disse, é um desafio, principalmente a questão jurídica, mas também todo o itinerário que o marco legal da startup traz, do CPSI, do Contrato Público de Soluções Inovadoras, e as modalidades outras que existem, que dão garantia de contratação. A gente já começou a fazer a estruturação do processo, né? Vamos montar o comitê de inovação que vai acompanhar isso. Você será chamado para conversar sobre isso. Rapaz, estou à disposição, cara. O que for para gerar emprego e renda aqui, cara. Maravilha. Então, eu vou pegar você pela palavra. Está gravado aqui, né? É uma das obrigações, né, para a gente formar um comitê de inovação de especialistas, de representantes de órgãos de controle, para que o processo de desenvolvimento das soluções a partir de dores identificadas dentro do município possa ser feito de maneira efetiva. Para que o que for desenvolvido seja efetivo, que resolva o problema. Você falou uma coisa interessante, cara. Coisa que a gente, quando começa, né, a mostrar o Canva, aquelas coisas todas, sempre fala a dor do cliente. Quais são hoje as dores da prefeitura? Pelo amor de Deus. Olha, startups que estão aí no ecossistema, né? Arthur vai falar agora as dores que vocês podem contemplar. Não, tem muitas. Não tem ser 3 dias aqui falando. Mas olha, uma coisa que a gente mapeou já a propósito do encontro lá com o MD, foi não só a gente startup que já tem soluções prontas que podem fornecer para a prefeitura, mas vários secretários já identificaram ali dores para as quais ele ainda não identificou uma solução. Eu vou chutar. Segurança, saúde. Muita coisa na saúde, que é um drama. A saúde pública hoje ela tem gargalos absurdos e até muita coisa pode ser resolvida. O SUS, que é um sistema magnífico, ele então, assim, sobrecarregado. E aqui em Natal a gente tem problemas adicionais que estão... Algumas coisas estão sendo desenvolvidas para a prefeitura já, por exemplo, aplicativo para marcar consultas em UBS, já tem algumas coisas... Para a prefeitura? Para a prefeitura, Mas outras dores foram mapeadas, então já temos cerca de 13 a 14 dores, né? Eu mesmo coloquei lá algumas. Diga aí pra gente. Vou dizer, e esse material, Glaucio, já vai servir para a gente fazer a primeira análise junto com a equipe do SEBRAE, os consultores do SEBRAE que vão nos ajudar no Catalisa Gov, para preparar o primeiro edital de chamamento de desafios públicos para o CPSI na prefeitura. Chamamento de desafio público? Cara, isso aí Nós vamos fazer isso, Eu nunca ouvi falar nisso. O Tribunal de Contas da União, por que faz, foi pioneiro nisso. Ele lançou um edital, um desafio que era, no caso do Tribunal de Contas da União, era fazer auditoria de pequenas obras de pavimentação pelo Brasil. Sim, federal. Federal. E ele lançou um edital de CPSI com esse desafio específico e acho que 2 startups se apresentaram e eles conseguiram desenvolver lá uma solução. E a que desenvolveu foi contratada pelo Tribunal de Contas e hoje já auxilia, para auxiliar o Tribunal de Contas numa tarefa de alta complexidade. Essa é a ideia. Aquele conceito que a gente trabalha, né? Startup tem vários conceitos. Um deles é o GovTech, né? A GovTech hoje, né, você vê, São Paulo, por exemplo, tem várias GovTechs, né? São startups dirigidas especificamente para o Estado, que estão viabilizando a gestão, cara, inclusive reduzindo o custo e tendo lucro. Então, assim, é um caminho que a gente pode usar sem falta. E aí, possivelmente, vocês, né, com o Catalisa, vão
Vou nessa linha. Como é que vocês pretendem fazer essa chamada? Bom, Criar startups, criar Govitex, querem trazer o GT? Não, pelo o itinerário do Catalisa, ele propõe um desafio e a startup vem e propõe uma forma de como solucionar. Certo. E aí esse comitê de inovação é que vai, né, fazer uma espécie de curadoria para entender quais são aquelas que têm mais aptidão para virar uma solução de verdade, né? Isso é a ideia de solução, beleza, mas Solução é viável. de verdade. Ela é viável, mesmo, ainda que no plano teórico, né? Aparentemente resolve, mas aí vem a experiência de quem já trabalha com prototipagem, né? com todo o processo de incubação, e que transforma a startup numa ideia e um negócio escalável, né? Sim. Então, por isso que tem esse comitê, para poder ser admitidos a desenvolver uma solução aquelas propostas que realmente tenham potencial, né, de desenvolver. Então, assim, por exemplo, eu coloquei lá um desafio para ser submetido, a gente vai avançar isso também, que é o seguinte: a gente trabalha lá com parcerias público-privadas, né? Então, e a prefeitura, o prefeito Paulo Freire, quer muito avançar com isso, porque a prefeitura não tem capacidade de investimento para obras de infraestrutura e ampliação de serviços básicos. Não tem a gestão, infelizmente, na saúde, educação e outras áreas. Não consegue prestar contento no serviço, né? O patrimônio público também não consegue ser tão bem gerenciado pela dinâmica em si e tal. Mas para você estruturar um projeto de parceria público-privada, envolve uma quantidade de estudos, de muita complexidade, multidisciplinares. Para quê? Para que você consiga vislumbrar a atratividade e a vantajosidade dele para o investidor e para o poder público. Sim. E, no final de contas, para a sociedade, né? É win-win, né? Todo mundo tem que ganhar. Tem que ganhar. Então, assim, você tem que... É meio que um processo de venda. Quando você coloca um bem público, uma concessão, um PPP, você tem que vender ele no bom sentido. Não vender sempre é bom sentido, porque é a lógica do capitalismo. Eu não tenho essa visão, né, de ojeriza a venda, capitalismo, não tenho não, pelo contrário. Mas você tem que mostrar que aquele bem é viável para o cara vir botar dinheiro nele, né? Isso envolve estudos muito sérios, né, dados, informações que precisam ser organizados. Autoridade, confiança. Né? E aí um dos desafios que eu coloquei lá foi para a gente poder desenvolver algum sistema, uma plataforma, enfim, o que seja, que possa nos dar um vislumbre da viabilidade econômica de um bem ou serviço, para embasar a decisão política de avançar com ele para uma PPP, uma concessão, e qual é o melhor modelo. Então, a gente vai desenvolver isso. E a gente conseguir desenvolver, Natal vai ser pioneira, e quem desenvolver para a gente vai ganhar muito dinheiro no Brasil, porque esse mercado hoje, no Brasil, movimenta bilhões. Só o setor de resíduos sólidos, que tem muitas PPPs hoje, tem movimentado no Brasil hoje mais de 27 bilhões de reais. Então, assim, é um mundo de oportunidades incrível, e que a gente vai se esforçar para desenvolver, né, através do Catalisa, aqui, com o nosso ecossistema local, uma solução. E a gente conseguir resolver isso, vai ser incrível. E aí, cara, e teus colegas, como é que eles veem isso? Existe uma parceria entre vocês, né, secretários, para fazer esse tipo de... Tem, como é que está hoje? E eu vi isso na prática com a atividade lá no IMD. Sim. Há 10 anos, os colegas secretários... Quantos secretários são? São 23, eu acho, 23, 24. Acho que 80% das secretarias participaram. Então, ou o titular da pasta, ou alguém representando. Quer dizer que está se formando uma grande, né, vamos dizer assim, uma grande linha, uma grande ordem para organizar a coisa do ponto de vista com a visão privada, né? Tem, porque isso parte do líder. O prefeito, o Paulo Freire, ele tem essa visão. Ele, curiosamente, ele não é um homem que consome muita tecnologia, ele pessoalmente, mas isso não importa. Importa é o que tem na cabeça dele, o que ele enxerga como caminho para resolver os problemas que ele tem na mão enquanto prefeito. Para isso tem vocês, né? Eu mesmo não me considero, eu acompanho a tecnologia, eu uso algumas coisas e tal, mas tem gente que consome muito mais do que eu. Mas na posição que nós estamos, tanto eu quanto o prefeito Paulo Freire, a gente tem que ter a visão de possibilitar que essas coisas caminhem nesse caminho. E é isso que ele cobra muito da gente. Steve Jobs diz o seguinte, né? Eu contato pessoas inteligentes para dizer que eu tenho que fazer, não o contrário, né? Exatamente. E no mundo da gestão pública, né, é muito direcionamento da cabeça do negócio, né? Então, ele cobra muito da gente, fala muito de tecnologia, entende muito que isso traz eficiência para o serviço, tira dele um problema, né, e dá uma solução. Então,
Essa é a visão que ele tem, é o que ele tem passado para os secretários e tem se mostrado verdadeiro na prática e concreto com momentos como esse, como o MD, que estão virando contratos. Isso que é importante destacar. Isso é efetivação do... É efetivação, porque é o compromisso verdadeiro e até desesperado da prefeitura de trazer essas coisas para dentro para resolver os graves problemas que a gente tem na gestão pública. Então, eu estou bem animado que a gente vai conseguir fazer grandes matches. Muito bom. É essa a ideia. Agora, você falou que da iniciativa privada, né? Então, como é que é o Arthur antes e o Arthur depois? O que é que você vê diferente desses mundos aí, cara? Olha, assim, eu sou formado em Direito pela FRN, trabalhei muitos anos na advocacia privada, né? Tive alguns incursões no setor público, quando eu trabalhei na Assembleia Legislativa com a parte de assessoria legislativa, né? Eu prestei consultorias na área de Direito Urbanístico, também. Aqui é bom, eu gosto de estar aqui nesse momento, que eu já trabalhei em rádio também, como na comunicação, que é uma das minhas paixões, eu gosto demais. Mas eu sempre acompanho a discussão pública com essa visão do privado, né? E sempre achei que faltava, né? Realmente uma abertura real do público para assim, os princípios que orientam a iniciativa privada. Claro, agora eu estou do outro lado, agora eu estou no público. E eu estou vendo que não é tão fácil. E não é possível em muitos casos, porque existe uma legislação que orienta a gente. Uma diferença muito rápida, assim, a gente que é na área jurídica aprende que no direito público, o poder público só pode fazer o que a lei permite, o que a lei determina que ele faça. Isso, ele é o princípio da legalidade que está lá na Constituição. No mundo privado, você só não pode fazer o que a lei proíbe. O resto você pode fazer. Então, assim, é uma diferença muito grande de liberdade, de atuação. Tem um trilho para seguir. Você pega sei lá, a lei de licitações, né, que tem os procedimentos, como é que tem que fazer a contratação, etc. E você tem no mundo privado o Código Civil, que tem algumas regras que você orienta, mas... não é proibido, é permitido. O que não é proibido é permitido. Então, eu ainda estou me percebendo como ser público, né? Mas eu tô tentando, mas é bom. Cara, mas agora tem, por exemplo, você deve ter lido a lei de inovação, né? Lei de startups. Tem um dispositivo lá muito interessante chamado sandbox regulatório. Vi isso aí. E aí, como é que vocês pretendem aplicar isso aqui? Porque isso aí, cara, dá uma margem, abre para vocês aí um espaço para que a gente possa errar sem ser punido. Essa sugestão, viu, Glaucio? A novidade até. Quem já sugeriu para o texto da lei foi o nosso amigo Carlos Von Sosten lá do Sebrae, falou comigo, eu coloquei aí uma sugestão do sandbox regulatório, acho sensacional, porque você dá a segurança do compartilhamento dos riscos e assumindo a possibilidade de dar errado. Que isso vai ser uma coisa difícil do poder público entender, principalmente os órgãos de controle. Poxa, como é que você contratou aqui, né, uma empresa, né, ainda que caracterizada juridicamente como startup, e não deu em nada no final? Como é que houve alguma despesa pública? Mas tem lá. Está previsto aqui, né? É uma mudança de mentalidade muito grande para quem trabalha com licitação, com órgão de controle, mas isso é um tema que vai fatalmente terminar sendo apropriado pelos órgãos de controle, a começar por essa iniciativa do TCU, que eu disse aqui, que, olha, se o TCU... quando ele lançou o edital, o chamamento para resolver a auditoria das pequenas obras, ele deve certamente, o conselheiro, o ministro, né, o pessoal da assessoria técnica dele, disse, a gente pode encontrar uma solução que não vai resolver. E a gente teve uma despesa. E se não resolver, ok. O sandbox está garantido aqui, né? Está garantido aqui. Então, é risco, né? Mas eu acho que isso, sabe, Glaucio, a gente vai avançar. Eu tenho trabalhado também dentro da prefeitura, já solicitei, inclusive, formalmente, para o secretário de administração, que cuida também dessa aula de governo do município, para a gente promover um curso sobre compra de inovação para os colegas da prefeitura que tratam de licitação, a parte jurídica, para poder disseminando o tema, mostrar que não é invenção da nossa cabeça. Ficar familiarizado com o que está exigindo. Porque eu até dizer assim, você chegou agora, está querendo inventar moda aqui na prefeitura. Não, 2016, amigo, cara. 2016, né? Tem lei já aí bem antiga. Mas olha, o Brasil é assim. Cria as legislações, né? Que legal, e tal. E fica muito tempo parado, mas chega uma hora que alguém vai lá ver e vai testar, vai errar, vai acertar, e aí eu vou evoluindo. Aconteceu isso com a legislação de PPPs no Brasil. PPPs não é novidade nenhuma como modelo de contrato de gestão, nem concessões. A lei de concessões do Brasil, ela é de 1995. O governo Fernando Henrique Cardoso, 30 anos, fez 30 anos agora, né?
A lei de PPPs é 2004, fez 21 anos agora o governo Lula. Então, assim, isso passou muito tempo ali, né? Algumas iniciativas foram, algumas deram errado. Mas hoje, 20 anos, 30 anos depois, o que é que a gente está vendo? Governo de esquerda, por exemplo, que tem uma questão ideológica muito forte e que paralisou a aplicação de muitas dessas leis. Quer dizer, privatização, não sei o que isso é uma palavra maldita, né? Assim, um debate político, infelizmente, né? Ao meu ver. Só que agora, o que é que a gente tem percebido? Governos de vários níveis, de esquerda, com programas espetaculares de PPPs e concessões, como o governo da Bahia, que há 20 anos é governado pelo PT, e lá você tem PPP de hospital, de escola, de concessões, de tudo. Uma coisa incrível. Quer dizer, não é a questão mais ideológica, é a questão de você conseguir usar os instrumentos legais para fazer o serviço funcionar. Outra coisa, cara, se aquilo dá certo, cara, a gente não tem que voltar para trás. Isso, exatamente. Tem que adequar o que está meio ruim, tá bom. Então, é o que eu acho que vai acontecer, né, com os instrumentos da legislação de inovação, do marco legal de startups. Tem surgido muito mais especialistas na área jurídica dessas áreas, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas para poder sondar e trazer para fazer curso aqui em Natal. Você tem já profissionais da área do direito que já tem livros sobre isso, já tem cursos, já tem experiências aplicadas no poder público. Então, a gente está avançando na disseminação desses instrumentos para a gente cada vez mais aplicar eles. E a gente vai fazer a nossa parte aqui. Estou surpreso, cara. Assim, eu, de antemão, eu estou feliz em saber que existe o secretário. A gente já tentou várias vezes, estou quase 20 anos na UFRN, e ter um secretário na minha frente aqui, que para mim é uma grande surpresa, cara. Eu fico feliz demais por isso. Então, você foi um responsável, porque a gente já vem dialogando há um bom tempo, e você vem mais tempo nessa estrada. Você plantou essa semente aqui nessa cidade. Mas, cara, diga uma coisa, e hoje, quem quer contribuir com essa nova lei? Qual o caminho? O cara tem que entrar no site, como é que o cara faz para... Entrar no teu Instagram, conversar com pode falar comigo direto. Pode falar no meu Instagram, Arthur Dutra RN, ou no meu telefone, no WhatsApp mesmo, 991029123, que eu mando o link do Classroom que foi aberto para poder, de maneira organizada, receber as contribuições, que a pessoa se identifica, né? O cara se identifica e tal, escreve lá um documento e diz, rapaz, eu gostaria, eu acho que essa é uma dor nossa. Isso, exatamente. Pode procurar diretamente. Quem não conseguir anotar, pode procurar através de vocês, Glaucio, e eu faço. Já até um aluno seu já me procurou também. Fala com o advogado dele. Já falou comigo, entendeu? E assim, a gente quer muito receber, porque a prefeitura tem a vontade política de fazer uma lei que atenda a necessidade do nosso ecossistema para que ele cresça e fortaleça e ajude a desenvolver a cidade. Mas a gente não sabe, assim, eu tenho algumas visões, conversando com as conversas que eu tenho com você, com o Hiroshima, com outras pessoas do ecossistema, a gente tem coisa, mas é importante que vocês tragam a informação, né, do que uma lei municipal de inovação em Natal tem que ter para ser diferenciada, para a gente poder se posicionar na disputa por talentos e recursos de maneira lá na frente. Natal, muito tempo não participou da disputa com uma competição contra a cidade, mas todas as cidades estão competindo uma com a outra, por mentes, talentos, por dinheiro, por visibilidade. Se a gente não encarar essas coisas do ponto de vista da competitividade, a gente vai ficar para trás, como a gente ficou muitos anos. Né? Em cidades do Nordeste, a gente fala de uma pessoa, né? É uma cidade irmã, eu gosto, tenho um maior carinho, mas aí... Fortaleza ali também, né? Fortaleza já foi embora. Por quê? Porque tem uma postura de competitividade, de querer ganhar, de fazer, de acontecer. Então, é isso que a gente tem que fazer. Então, esses elementos são importantes para a gente poder construir uma boa lei de inovação, submeter ao crivo jurídico da Procuradoria, né, ao próprio prefeito, para ele comprar a ideia, como já comprou, e também fazer o trabalho com os nossos vereadores, que vão votar, fazer eles entenderem que isso é um instrumento de desenvolvimento da cidade, que a gente tem um potencial já que é realidade e que pode ficar melhor através de uma lei que vai dar um apoio em segurança jurídica para a gente avançar. Amanhã eu vou encher seu zap aí de sugestões. Tá, 99102-9123. Eu já tenho, vou mandar um bocado. Pode mandar. Pô, Arthur, assim, a gente tá chegando ao fim, cara. Eu fico feliz, cara, em saber que agora a gente tem um cara para culpar. Pronto, é isso mesmo. Um cara para mandar sugestões, né? Eu fico muito feliz, cara. Eu acho que a gente vai agora começar, finalmente, né, botar Natal nesse eixo aí de ecossistema de fala. Eu sempre sou crítico de dizer que ecossistema, né? A gente tem muitas ações que andam rodando. E aí, cara, deixa contigo aí o microfone aberto para a gente se despedir aqui desse Conexão. O que é que Arthur hoje, né, deseja fazer? Qual seria a utopia? O que seria um mandato perfeito de secretário
o legado, qual seria o legado? Ô, Glaucio, primeiro eu quero agradecer pelo convite e dizer de verdade que é uma honra muito grande, porque eu lhe admiro muito e a gente conhece bastante e você é uma referência de fato para todos nós que os seus alunos, enfim, a cidade também tem uma dívida com você pelo que você já construiu de verdade aqui nessa cidade e vai fazer muito mais que esse. Eu e muita gente, né? Você e muita gente, né? Eu escrevi um livro, você sabe, chamado Natal do Futuro. Isso, eu li aquela parte do tema daquele. E esse livro, ele é muito inspirado num personagem aqui de Natal chamado Manuel Dantas. Manuel Dantas foi um jornalista, um político, um intelectual, escritor. Foi prefeito de Natal também nos anos 20. Morreu tragicamente, né, durante o mandato, mas deixou um texto que para mim é inspiração muito grande, para a gente nunca perder o entusiasmo e nunca deixar a realidade matar o nosso sonho de cidade, que é um texto chamado Natal daqui a 50 anos, que ele escreveu em 1909. Era um texto, né, mas ele fazia uma conferência lá no Palácio Potengi. Imagine, sei lá, um podcast para uma quantidade de pessoas, e ele traz lá em 1909 as visões que ele tinha para Natal de 1959, por isso que Natal daqui a 50 anos. E imagine só, agora é preciso contextualizar um pouco essa história, que Natal, em 1909, era uma vila, era uma cidade pequena, assim, acanhada, né? A província tinha acabado, o Brasil estava saindo do Império para a República, ainda estava dando os primeiros passos para se tornar, de fato, a capital do Rio Grande do Norte, enfim. Mas esse cara conseguiu, em 1909, ter um sonho tão ousado que até hoje, pelo menos para mim, e eu recomendo para quem está assistindo, que conheça esse texto, Manuel Dantas, do teu livro, né? É do meu livro, tá lá. Eu publiquei a íntegra da conferência do meu livro e o texto de abertura é sobre isso também. Que é ele imaginando Natal, assim, como uma cidade, primeiro, a mais importante do mundo. Ele não teve claro, uma pessoa pequena. Cidade é melhor, cara. Ele só, Natal vai ser o ponto de partida, de chegada de um trem transcontinental que vai rodar o mundo inteiro, vai cruzar o Atlântico e vai parar em Natal. E Natal vai ser a cidade mais cosmopolita do mundo. A Ribeira vai ser uma espécie de Times Square em Nova York. E olha, Times Square não era isso em 1909, mas ele já imaginava com painéis de iluminação, com jornais dando notícia em tempo real, com transmissão sem fio de comunicação, quer dizer, ele antecipou isso aí que não tinha, a tecnologia não tinha na época, né? Enfim, sonhou uma cidade que nunca aconteceu, é verdade, mas esse sonho nunca morreu. E ele teve coragem de sonhar e tentou fazer, porque ele foi, né, político, etc. Mas, enfim, então é isso que é o sonho. Não é essa, que é, claro, uma visão utópica de uma cidade, mas a cidade que eu penso vai nessa direção, né? De a gente ter incrementar a nossa infraestrutura, a gente fortalecer como cidade de destino turístico. A gente tem essa dádiva de Deus, que é uma cidade belíssima, que precisa ser estruturada. Mas também a gente pode ser uma cidade percebida, conhecida nacionalmente, mundialmente, como uma cidade produtora de conhecimento, de talentos, e outras pessoas vêm aqui buscar essas coisas, e eu acredito muito nisso. Então, nesse tempo que eu estiver ocupando, a gente vai trabalhar muito para... Não é que a prefeitura vai ser responsável por ser protagonista, não está preocupado com isso. Os protagonistas são as pessoas que vão produzir isso no dia a dia. E a prefeitura, né, a secretaria pequenininha nossa, vai estar para ser parceiro, para ajudar no for possível, não atrapalhar, onde não puder atrapalhar, porque a gente... Não, porque você deu um salto muito grande. Já é uma coisa muito grande e a gente vai estar sempre à disposição para construir junto. Então, essa é a minha missão, foi a missão que o prefeito me deu, ao criar a secretaria, me colocar lá, que já são 2 passos muito, que exigiu de uma decisão política uma convicção muito grande. E a gente está muito animado, principalmente, Glaucio, com o que eu venho conversando com as pessoas. Está todo mundo querendo fazer. Todo mundo querendo fazer, então a hora de fazer agora. Nós vamos fazer, porque a Natal perdeu muito tempo e não vai perder mais não. Isso. Cara, eu gosto de você, porque você é um cara otimista, cara, pra frente, né? Assim como eu. A gente sonha um bocado, né? E aí, a gente só tem a agradecer aqui teu tempo, né? Desejar aí um mandato prolífico, né? Estou à disposição, cara. Quero botar isso para você. O que for de educação e inovação, estou à disposição, né? E agradecer aqui a audiência por nos ouvir e encher o zap desse cara aqui de sugestões para a gente ter aqui um Natal inovador. Show de bola. Terminando mais uma Conexão. Grande Arthur. Obrigado demais pela apresentação e até a próxima.